Amanhã tem Recopa Sul-Americana decisão. Fala, Renato. Nem na parte física, nem na parte técnica, nem na parte tática. E as coisas estão aí para as pessoas enxergarem. Ontem mesmo estava vendo o Carille falando do Corinthians. O Corinthians se reapresentou no dia 3. Ele ainda busca a melhor formação, porque eu concordo com ele. Isso do dia 3. Aí o Grêmio volta, um mês depois já está disputando um título. E as pessoas querem cobrar. Eles acham que o jogador é robô, não é ser humano. Mas o importante é que a conversa que eu tenho tido com o meu grupo, nós sabemos que nós não estamos 100%, mas é Grêmio, é meu grupo, é acreditar, é confiar no trabalho. Vamos ter o apoio de 50 mil pessoas e a gente vai em busca desse título, mesmo sabendo que ainda falta bastante coisa para a gente entrar naquele ritmo que nós tivemos no ano passado. Renato, qual o tamanho desse duelo pelas duas equipes que envolvem o Independiente, um dos maiores campeões sul-americanos, o Grêmio, atual campeão da Libertadores, tricampeão do torneio? Qual é o tamanho disso que representa esse confronto? É muito grande, é a Recopa, é o campeão contra o campeão, é o torneio dos campeões, a verdade é essa. O Independiente venceu nada menos que o Flamengo na final, em pleno Maracanã, conquistando o título, né? Empatou, mas conquistou o título. E ganhou o Sul-Americano. O que eu falei pro meu grupo, você ganhar, você ser campeão de qualquer campeonato é muito difícil. Só quem vive aqui dentro sabe o quanto é difícil ser campeão. Em qualquer lugar do mundo. É muito difícil você ser campeão. Então o Grêmio conquistou o tri da Libertadores. É muita coisa. É muito difícil. O Independiente, por si, conquistou a Sul-Americana, que é muito difícil também. Então, estão frente a frente. Duas grandes equipes, se as duas forem campeãs, é porque as duas merecem disputar esse título. Então, aquilo que eu falei, o Independiente quer ser campeão, o Grêmio quer ser campeão também. Vamos ver no que vai dar. Então, a gente espera, acima de tudo, já convoca o torcedor para que ele lote a arena, incentive a nossa equipe. É importantíssimo a ajuda da nossa torcida, como sempre foi. Tem que fazer barulho, tem que gritar, tem que incentivar. Da mesma forma que a gente sofre muito quando a gente vai jogar fora de casa com as torcidas adversárias. Importante o torcedor comparecer e incentivar a nossa equipe durante o tempo todo. Renato, muito está se discutindo nesse início de temporada justamente naquela função do centroavante, né? Porque o Barrios era uma referência, querendo ou não, no passado, foi importante até na campanha da Libertadores, e você citou, né? O Cícero está quebrando um galho, o Jael até agora há pouco não estava 100%, o Hernani Brocador ainda não pode jogar a final da Recopa Sul-Americana. Como é que você está fazendo para driblar isso, né? E isso pode alterar, por exemplo, amanhã, você pensa daqui a pouco alguma ideia diferente de formação, justamente porque está tendo essa dificuldade de encontrar ou de ter esse jogador de referência lá na frente? Eu tenho as minhas ideias, eu sou pago para isso e eu procuro sempre fazer o melhor pro clube, pro time. Então tem gente que acha que teria que ter uma formação diferente, mas é muito fácil opinar. Por que as pessoas, antes de começar o jogo amanhã, quando sentirem a escalação do Grêmio, falam, não tem que ser essa escalação, por isso, e não vai acontecer nada, por isso. Ninguém banca. É muito fácil dar opinião sobre o resultado. Fazer acontecer que é difícil. Então eu procuro sempre o melhor pro Grêmio, independente de quem vai jogar. Meu grupo tá pronto, nós temos um grupo, não temos um time, e aquilo que eu sempre falo, o jogador que entra em campo, ele precisa aproveitar as oportunidades, independente de quem quer que seja. Eu acho que ninguém conhece mais o meu grupo do que eu. Então eu sei quantos minutos o jogador pode aguentar, como ele pode aguentar, de que forma ele pode nos ajudar, começando um jogo, entrando no segundo tempo. Por isso, eu sou pago para isso. Eu acho que, acima de tudo, né, os números, os resultados estão aí. Sobre esse assunto, acho que não tem mais nada que falar, né? Ainda sobre esse assunto, Renato, sobre o centroavante, também a entrada do Alisson, né? Ele entrou na segunda etapa e você lá na Argentina falou que o Alisson não aguentaria, né, os 90 minutos. É a sua ideia começar com ele, se você puder falar, e o Cícero na função de falso 9
E o 9 que está chegando, o Hernani, o André do Sport, tudo parece encaminhado para que ele chegue aí. Queria que você falasse. Mas aí eu volto a ter o mesmo discurso. Ninguém conhece mais os jogadores do Grêmio do que eu. Eu convivo com eles durante o dia todo, o tempo todo. Eu treino eles, então eu sei das reais condições. Então, às vezes, uma pessoa que, por que não põe fulano? Não põe porque eu sei, eu não posso ficar expondo sempre os meus jogadores aqui por A, B ou C motivos, por que ele não começa uma partida, por que ele só entra 30 minutos. Eu acho que o importante é ter um grupo. O grupo está focado, está concentrado no título. Independente de quem jogar, independente da posição, eu acho que, acima de tudo, volto a repetir, o grupo ainda não se encontra 100%, mas está preparado psicologicamente. Então, você falou do Alisson, falou do Cícero, falou do Jael, falou do Hernani, são jogadores que estão aqui. O Hernani, bem inscrito, está. Você falou do André, aquilo que eu sempre falei para vocês, nem sei se ele vai chegar. Tem alguma chance? Tem, não sei como é que estão as transações aí entre as diretorias, mas eu só falo do jogador quando ele chega no clube. Mas eu lembro que uns 15 dias atrás, o presidente até estava aqui, eu falei, não é fácil encontrar jogadores em determinadas posições, mas o Grêmio não está parado. Não adianta o Grêmio trazer e falar, olha, o Grêmio trouxe e dar o tiro errado. Então, às vezes, é preferível você dar um passo para trás e dar 5 para frente, do que querer dar 5 para frente agora, errar, e aí você vai ter que dar 15 para trás. Então, eu sempre falei para você, nós não estamos parados, nós estamos atentos, a gente tem trocado de ideias, entendeu? Tanto eu, o presidente, como o André. A gente vai achar esse jogador, a gente vai achar. Na hora certa ele vai chegar. Renato, você está passando muita tranquilidade em todas as entrevistas para o grupo de jogadores. Mas não é uma posição cômoda a que o Grêmio está no Campeonato Gaúcho. Para o torcedor, para a instituição, é uma posição feia, entre aspas, né? A lanterna do Campeonato Gaúcho. Isso tudo na véspera de uma decisão. Como é que você tem tratado isso dentro do vestiário com os jogadores? Bom, a ordem para eles foi desde o jogo lá contra o Veranópolis que a gente não ia falar em campeonato estadual. O nosso próximo jogo é contra o Independiente. O nosso próximo jogo é uma decisão de título contra o Independiente. O Grêmio está nessa situação porque o Grêmio conquistou a Libertadores ano passado, fez um Mundial em Abu Dhabi. E aí, antes mesmo dos jogadores voltarem das férias, o campeonato começou. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês, os jogadores não são robôs. Eu nem devia estar dando essa resposta, com todo respeito à tua pergunta, porque nós temos essa decisão quarta-feira. Mas eu queria colocar, o seguinte, na cabeça deles é só Recopa, é só Independiente. Mas, eu como treinador, para essas outras pessoas, eu gostaria de mandar um recado que conversem com si próprias na frente do espelho e ver se uma pessoa de vocês, da imprensa, tem condições de cobrar isso aqui do time do Grêmio. Pelas circunstâncias que os jogadores voltaram, no dia 18, logo em seguida eu tive que botar o time para jogar, sem as condições, metade das condições sequer, arriscando um jogador a se machucar, justamente para tentar preparar da melhor maneira possível o Grêmio para os 2 jogos contra o Independiente. Então as pessoas não querem saber que foi a transição que jogou os primeiros jogos, as pessoas não querem saber que eu estava preparando mais a minha equipe para a Recopa, que era uma coisa mais emergencial, que eram 2 jogos para a gente conquistar um título, tanto é que nós estamos vivíssimos amanhã para essa partida. Então as pessoas, olha, eu até me desculpo, acho que não são todas, mas muitas, as pessoas têm que ter a própria consciência do que falam. Elas têm que parar, pensarem um pouquinho o que elas falam e ver a situação do Grêmio, como o Grêmio voltou. Por que, por exemplo, vocês não vão lá na federação perguntar, olha, o Grêmio vai disputar o Mundial. O Grêmio, quando começar o campeonato, o Grêmio está de férias. Aí seria lógico, o bom senso, de repente botar os grandes, no caso da dupla Grenal, direto, entre os 8. Quer dizer, mas eu sou um mero empregado do clube, sou treinador do Grêmio, mas eu tenho que defender meu clube.
Agora, vocês têm que fazer determinadas perguntas para as pessoas que fazem a tabela. Essas pessoas deveriam responder um pouquinho. O Grêmio, por ter ido a Abu Dhabi disputar o Mundial, qual é o prêmio do Grêmio? Está sendo criticado porque está mal no Campeonato Gaúcho. Olha isso, se pode. Como se o Grêmio tivesse tido 2 meses para treinar, 2 meses e meio para se preparar. Sinceramente, às vezes tem algumas pessoas que vale a pena nem dar algumas respostas, né? Mas resumindo tudo isso, acho que eu falei o que eu gostaria. De minha parte, estou respondendo essa pergunta com respeito à sua pergunta, mas o meu grupo está totalmente focado para o jogo de amanhã e a partir de quinta-feira a gente volta a pensar no Campeonato Gaúcho. Boa, pergunta do Wagner Martins, que rendeu. Daqui a pouco o Wagner vai voltar com a gente aqui no Expediente Futebol para falar da excepcional venda que o Grêmio está encaminhando para o Barcelona do meio-campo, o Arthur. É um negócio excelente, hein? Daqui a pouquinho, maiores detalhes aqui. O Renato falou lá que tem que perguntar na federação, aí o Paulo Lima já ficou logo oriçado. O que foi, Paulo Lima? Não, jornalista não tem que ir na federação perguntar por que o Grêmio está jogando o campeonato gaúcho desde a primeira rodada, porque foi para Abu Dhabi. Até porque o presidente da federação, como o Pascoal confirmou aqui, a gente sabe, viajou com o Grêmio. Quem tem que ir lá é o dirigente do Grêmio, não é função do jornalista. Vamos desculpar o Renato. O Renato agora está dando aula de jornalismo em entrevista coletiva. E que é isso? Que é isso? Está dando aula, pelo amor de Deus. Quem vai lá? Quem falou? Não, porque desfilou regras de bom jornalismo, né? Deve ter estudado exatamente as melhores faculdades, deve ter tido uma formação jornalística muito grande o Renato, né? Grande jogador que foi. Mas, pô, ditar regras, se estivesse ganhando, não estava com essa bronca toda. Enquanto estava disputando a Libertadores da América, o meu time vai para cima do adversário, na casa do adversário, vamos ganhar lá. Vamos vencer lá dentro da Argentina. Lanús, que Lanús? Nós vamos ganhar. Agora está perdendo. Recusa Arfo, né? Como é que fala, pastor? Recusa Arfo. Aí tá recuando a defesa. E aí parte pro ataque em outra direção. Pelo amor de Deus, né? Parte pro ataque e atacar a galera que tá lá no dia a dia cobrindo, que é jornalista sério. Pelo amor de Deus, menos, né? Menos. Pô, não é o jornalista que tem que ir na federação. E se o Grêmio não sabia que ia jogar o Campeonato Gaúcho lá no início, não sabia? O regulamento foi definido antes da final de Abu Dhabi. E o presidente do Grêmio assinou. E quem assinou foi você, João? Não, o presidente do... Eu assinei? Não. Nenhum de vocês assinou. Bolzan, que por sinal faz um trabalho de excelência no Grêmio. Mas não me venha dizer que o resultado do Campeonato Gaúcho passa pela tabela. Passa pela má escalação que o Renato colocou em campo em algumas partidas. Nem ele muitas vezes esteve em campo. E outra coisa, ainda tem isso. E no jogo que perdeu na última partida, porque nos 3 jogos como equipe principal, perdeu uma, venceu a outra e perdeu a outra. Ou seja, tem 25% de aproveitamento. Muito bom. 33% de aproveitamento. E olha, vai ficar emocionante, hein? Porque tem Grenal logo, hein? Dia 8 de março, Grenal. João, fora de casa. Fora de casa, provavelmente no Beira-Rio. Juventude e o Inter pode empurrar São Paulo, a segunda divisão. São Paulo acho que vai cair. Tudo bem, mas então o São José também. Não, o São Paulo é um time fraco, empatou com o Internacional. Está concorrendo para o rebaixamento. Esse é o jogo mais fácil. Não, é verdade. O jogo mais fácil que o Grêmio tem até o final do Gaúcho é o São Paulo. Que empatou com o Internacional no campo do Internacional. Ele tem o Novo Hamburgo, que é o atual campeão, que talvez o Grêmio jogue com o time... Novo Hamburgo está uma tragédia, hein? Talvez jogue com um time reserva, lá embaixo também na tabela. Que é o atual campeão. Juventude fora, que vem de empate com o Caxias, polêmica do Zago, né? Então... Muito bem. O Inter Muito bem, é isso aí. Livrar o Grêmio do rebaixamento. Imagina a motivação. É histórico isso, hein, gente? Histórico, né? É histórico. O Por isso que Grêmio o Renato na segunda tá essa divisão pilha. do Rio Grande do Sul Imagina o só- primeiro sinal do apocalipse. Imagina se isso acontecer, só pós-declaração. o veio- Mar Seca, né? Não, Mais fácil o Mar a Seca? declaração que veio lá da Europa.